É com muito prazer que eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui atendendo uma solicitação formulada pelo Departamento de Novos Convertidos da Igreja Assembleia de Deus, Campo São Cristóvão de Salvador. Igreja essa sobre a presidência do pastor Melquisedeque Reis. O objetivo nosso nessa aula é tratar de um tema bastante importante, principalmente nessa época de pandemia, de distanciamento social, em que muitas famílias geralmente podem já estar sofrendo os impactos de todo esse problema causado pelo esse novo coronavírus, seja na questão de saúde, seja na questão econômica. De alguma forma as pessoas estão sendo atingidas, né? De alguma forma já estão. A igreja já sofre com isto, na dificuldade de realização de cultos, né? Famílias já sofrem com isso, enfim. Esse é um problema que não era esperado por ninguém, mas que todos nós devemos estar preparados para enfrentá-lo. E a palavra de Deus tem para nós alguma coisa para que a gente possa estar encontrando consolo e conforto, né? Tem orientação de Deus. E a questão que a gente vai colocar, o tema de hoje é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso tem fundamento numa parábola que foi ensinada por Jesus Cristo e ela está escrita em Lucas capítulo 18, tá bom? É a parábola do juiz iníquo. Não está em xeque aqui se o juiz, mesmo ímpio lá, pode ou não pode fazer. O pressuposto aqui é que o juiz podia fazer e não fazia porque não queria. E Deus aqui pode fazer, e diferente do juiz iníquo, ele quer fazer, né? Ele quer fazer. A diferença está no comportamento da viúva. A viúva, ela não só fez o pedido, mas ela continuou persistindo no seu clamor, diuturnamente. Acontecesse o que acontecesse, ela estava lá, na porta daquele juiz, insistindo, reiterando o seu pedido. Essa é a lição que Jesus está passando para você e está passando para mim. Ele não quer que você desista dos seus pedidos. Você formulou um pedido a Deus? Agarra nele. Faz igual Jacó lá no Val do Jaboque, né? Enquanto não for abençoado, eu não largo o anjo. E ficou agarrado no anjo. E não vou largar o anjo enquanto não me abençoares. Aqui é mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Você fez um pedido? Fica firme nele. Fica firme nele. Não está em xeque se Deus pode fazer. Deus pode. A questão é, qual é o momento que Deus vai fazer? E Ele já está nos orientando aqui para você não desfalecer e persistir. Lembra de Daniel, que se colocou a orar por 21 dias? A resposta veio no 21º dia. Mas desde o primeiro dia, Deus já estava ouvindo o seu clamor e já havia sido a ordem para atendê-lo. Na sua vida é da mesma maneira. Deus vai estar ouvindo e vai atendê-lo. A questão é que o tempo é o tempo de Deus. Veja o versículo do capítulo 18 que a gente está fazendo referência. O versículo 7, que a parte final diz assim: ainda que tardio para com eles, depressa lhes fará juízo, aqueles que clamam de noite e de dia, ainda que tardio para com eles. Ora, como assim ainda que tardio? Deus tarda? Tem até um ditado por aí que diz: Deus tarda, mas não falha. Não é essa a questão. Deus não tarda. E esse tardio aqui não quer dizer que Ele está vindo tarde. Esse tardio é porque Ele tem o tempo dele para a sua vida. Ele tem o momento certo de operar. O agir é de Deus. E Ele é conhecedor de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim e para você. E é o momento certo de atender os nossos clamores, né? Ora, lembra da irmã de Lázaro? Lázaro ainda estava lá enfermo e mandou buscar Jesus. Só que o tempo era de Deus, não era dela. Ele chegou lá depois. Mas o fato dele chegar depois não impediu ele de fazer o milagre.
a obra foi feita e o nome do Senhor foi glorificado. Então a questão é essa, né? Não desista, persista, continue firme no teu propósito. E outra questão importante aqui é o seguinte, veja, há um pedido específico. Essa viúva tem um pedido específico e ela ancorou nele. Podia até ter outro, podia, por que não? Podia ter outro. Mas a questão aqui é que estava em xeque aquele pedido especificamente, entendeu? O que isso quer dizer? Que você, quando formula seus pedidos a Deus, você não pode ficar pulando de pedido em pedido, né? Você pede um hoje, depois esquece. Entra com outro pedido e esquece aquele que você fez. Aí passam 6 meses, você lembra. Entendeu? Não é por aí. O que Deus está falando é o seguinte, você tem um pedido específico, fica nele. Ah, mas eu tenho outro também. Tem problema, fica nele. Ah, mas tem mais outro ainda. Não tem problema, fica nele. Né? Leva os 3, mas não aborte dos seus clamores nenhum dos seus pedidos. Quando você faz isso, você aborta, parece até, numa situação normal, que aquele que você esqueceu, né, não era tão importante assim. Outrora não tivesse esquecido. Entende? Então Deus, que conhece os corações e sabe das nossas necessidades, cada uma delas, conhece tudo mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Então, meu filho, aprenda aí, né? Aprenda aí. Fez um pedido a Deus? Fica firme. É por isso que a gente precisa de sabedoria ao formular nossos pedidos a Deus. A gente não pode simplesmente abrir na boca a torta e a direita, né? Não pode. Senão você nunca vai ter uma experiência com Deus com relação à resposta de Deus à sua oração. Você nunca vai dar um testemunho de uma oração respondida se você não souber nem o que está pedindo. Você pede de multidão de coisas que nem sabe o que pediu. Foi tanta coisa que você falou. Não dá. Não é isso que Deus está ensinando para a gente. Ele está ensinando o seguinte. Você pediu para chover? Fica firme ali. Né? Você pediu para parar a chuva? Fica firme ali. Eu estou dando só um exemplo, viu? Não é para você fazer isso não. Né? Você pediu para resolver um problema de saúde? Seja específico. Vai ser isso. Ah, eu quero que resolva um problema no meu trabalho. Então vai ser isto. Mas não se perca nos seus pedidos, porque Deus não se perde neles. Nós é que nos perdemos. Entende? Então faça isso, tá bom? Tá aqui, ó. Essa mulher fez um pedido ao juiz e ela ia persistentemente diante do juiz para que o juiz lhe atendesse. Né? Então ela não chegou lá, não deixou de ir, e quando foi específico em cima daquilo que ela tinha pedido. Tá bom? Ok. Segunda coisa aqui importante ainda que tardio para ele, com eles, diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ok. Meu amado, diga uma coisa para mim. Diga uma coisa para mim. É impossível que nós passemos nessa vida sem nenhuma dificuldade. Né? Perseguição, tribulação, angústia, tudo tem. Fala que não, tudo tem. Não dá para querer ser um crente ileso, né? E nem mentir também, dizer que não tem dificuldade nenhuma. Tem sim. Ou você tem luta interna, ou você tem luta externa, ou tem as duas. Interna no seu próprio combate espiritual. É a vida velha querendo ressuscitar. Né? Externa são as dificuldades de relacionamento com a família, com irmãos, com o cônjuge, com irmãos, mesmo assim fora do lar, cunhado, sogra, sogro, pai, mãe, amigos, inimigos, dificuldades no relacionamento no trabalho, na própria igreja às vezes. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Indiferença, né? Falso testemunho, calúnia, difamação e tantas coisas mais por aí.
às vezes os seus recursos financeiros não atendem às suas necessidades na íntegra. Passa necessidade às vezes, tem dificuldade, se comparando, às vezes se compara com outras famílias, parece que as outras tudo vão bem, a sua não vai. Enfim, tem um monte de coisa que acontece na vida dos crentes. O que Cristo está querendo nos ensinar aqui não é que todo problema que você tiver será por Ele resolvido. Não é bem por aí não. Porque veja só, o apóstolo Pedro nos ensinou que é necessário que nós estejamos por um pouco contristados com várias tentações. Várias tentações. Para que a prova da nossa fé se ache em perfeito louvor no dia da revelação de Jesus Cristo. Então, nós aprendemos muito com as dificuldades. Muito com as dificuldades. Na minha vida particular, eu vou te dizer que eu aprendi muito mais com as dificuldades do que com as coisas boas. Eu aprendi mais com crítica do que com elogio, né? E as dificuldades, elas estão aí e a gente vai observar o seguinte, é como o diamante, né? Uma pedra bruta, que à medida que ele é trabalhado, é que ele ganha a sua beleza. O ouro, à medida que ele é posto no fogo, purificado, é que ele ganha a sua beleza e seu valor. A prata, a mesma coisa. Então, nós cristãos, muitas vezes, precisamos passar por certas dificuldades. E essas dificuldades nos levarão mais perto de Deus. Então eu não posso dizer que todos os seus problemas, 100% deles, serão tirados da sua vida. Alguns deles ficarão lá. Você vai lembrar do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que tinha um espinho na carne, e ele orou a Deus, e diz a Bíblia que por 3 vezes orou a Deus, e a resposta de Deus foi no sentido de que, olha, a minha graça te basta. Ou seja, não vou responder a sua oração atendendo esse pedido. Esse pedido especificamente, não vou tirar esse problema da sua vida. A minha graça vai suprir isso daí. Você vai lembrar também de Jesus Cristo, orando lá no Getsêmani. Olha que é Jesus que está orando. E ele disse, Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, se não for a tua vontade... Não, aliás, não foi nem isso que ele diz. Todavia, seja feita a tua vontade. Ok. Essa é a consciência que você não pode perder. Tá? Ao mesmo tempo que Cristo está ensinando que nós temos que ser persistentes, e que o que está em questão aqui não é se ele pode ou não pode fazer, porque isso não entra na discussão dessa parábola. Ele só diz o seguinte, tem um juiz que pode atender e não está atendendo. E quando o juiz atende pela persistência, ele diz, tá vendo? A persistência é importante. Se o juiz iníquo atendeu pela persistência, Deus muito mais atenderá pela persistência. Depressa lhes atenderá, né? E no tempo dele. Então, há uma garantia da parte de Deus de responder o clamor do seu escolhido, do seu filho, né? Na outra parábola, quando ele fala do amigo importuno, ele diz assim, qual é o pai que lhe pedindo o filho um pão, lhe dará uma pedra? Né? Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 11 também. Qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Mas antes ainda ele diz o seguinte, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e recebereis, e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Porque o que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele está falando do amigo importuno, que está lá deitado, está com os filhos já na cama, coberto, todo mundo dormindo, e ele diz, eu não vou levantar agora para abrir a porta e te atender, para dar a sua necessidade. Mas Jesus diz assim, ainda que ele não se levante para dar-vos, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação. Cristo está dizendo o seguinte, olha, importuna que eu atendo. Né? Está dizendo isso, que vai atender. Ele atende. Mas nós não podemos ser inocentes para entender que muitas coisas nós precisamos passar. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, em tudo dai graça. Tudo dai graça. Porque na hora da bonança, da graça, Deus está presente. Na hora da angústia, da graça também, Deus está presente. Tem lição em todas as coisas, tá bom? Mas Deus tem promessa de te ensinar então com a aflição e tem promessa de te livrar da aflição. Ele tem promessa de te livrar da cova, embora te deixe entrar na cova. Né? Ele tem promessa de te livrar do fogo, embora deixe você ser lançado na fornalha. Ele tem poder de abrir o mar vermelho, embora te coloque numa encruzilhada que você não tem saída, senão aquele caminho. Mas ele, embora te ponha na encruzilhada, ele mesmo abre o caminho. Aos Coríntios escreveu o apóstolo Paulo que ele não nos deixará ser tentado acima daquilo que a gente pode suportar. Antes dará também com a tentação o escape, porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas, ele faz todas as coisas. Mas não podemos ser inocentes de achar que ele vai ficar aqui como um servo meu, um servo seu, fazendo tudo que a gente quer. Ele vai fazer tudo que é preciso e que é necessário para mim e para você. Né? Ele é Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus de amor. E ele deu Jesus Cristo por nós. E a Bíblia diz que como não dará também as outras coisas. Dará também as outras coisas. Nos cercará de bênção. Aos Efésios ele diz que ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Né? Então ele tem nos abençoado com todas as suas bênçãos. Os céus, os anjos. Né? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que temem a Deus. Então, os céus estão aí, os anjos estão aí, abertos para nós. A porta do céu está aberta, os anjos são usados por Deus com essa finalidade de socorrer seus santos, realizar sua vontade, mas a gente não pode ficar achando que eu tenho direito de murmurar na hora que a coisa não fica boa, ou na hora que a coisa fica ruim, eu reclamo. Não. Ele tem lição para mim, tem lição para você. Essa mulher viúva aqui não foi socorrida de imediato por esse juiz. Ela teve que aguardar um tempo. Né? Nesse tempo, imagina o sofrimento que ela passou. Ela não foi livre disso. Mas ela mostrou uma persistência. E essa persistência que Jesus está querendo que você tenha e eu também tenha. Tá bom? Aprenda com isso. Aprenda com essa lição. Seja uma pessoa que tenha fé. Veja o último versículo aqui. Ó. Porventura, quando o filho... Aqui é o versículo do capítulo 18 que a gente leu. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 18, versículo 8. Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Aí diz assim, quando, porém, o Filho do Homem vier, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? A questão aqui é bem essa mesmo, é de fé. Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa? Você crê que Ele pode responder às suas orações? Você crê que Ele tem poder para resolver o seu problema? Você crê que Ele tem poder para curar a sua enfermidade? Você crê que Ele tem poder para entrar no seio da sua família, né? E tratar vida por vida conforme o desejo do seu coração? Você tem fé para crer que Ele pode abençoar você no seu trabalho? Você tem fé que Ele pode abençoar você, lhe fortalecendo no Espírito, revestindo com sua unção, com sua graça, com seu Espírito Santo e capacitando você? Você tem fé que Ele pode te batizar com o Espírito Santo?
conceder os dons espirituais? Você tem fé que Ele pode abençoar as pessoas que estão à sua volta por intermédio da sua vida? Você tem fé que Ele pode entrar lá no seu trabalho, né, e operar de um modo especial naquele lugar? Você tem fé que Ele pode até te tirar daquele trabalho e colocar num outro melhor? Onde você possa fazer mais a vontade de Deus? Pois é. Então, põe isso diante de Deus. É isso que Ele está falando. Põe diante de Deus. E seja persistente. Persistente. Não abandone o seu pedido. Seja firme até lá. Tem alguma coisa que assola a sua vida para você se ver livre de um vício, de uma dificuldade qualquer que te impede de servir a Deus em santidade? A santidade é necessária, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí alguma coisa do velho homem parece que te persegue, você tem dificuldade de se desvencilhar desse embaraço, desse pecado, né? Você crê que Jesus pode te dar a força necessária para você vencer e se desvencilhar e ser vitoriosa para a glória do nome de Jesus? Pois é, coloque isso diante de Deus, põe isso diante dele. Essa é a promessa dele, né? Se o juiz injusto lá atendeu aquela viúva, Jesus vai atender você se você ficar persistente, tá bom? Então essa é a mensagem deste texto maravilhoso de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Faça a leitura dele, reflita. Depois você pode ler também Lucas, capítulo 11 e o versículo 5, né, até o versículo 13, Lucas 11, 5 a 13, que também é a parábola do amigo importuno, mesmo sentido daquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Deus abençoe você, tenha aí uma boa aula, uma boa reflexão, um bom proveito e tire bons frutos dessa ministração de hoje, tá bom? A paz do Senhor a todos.